Ter carro ou não ter? Eis a questão. Bom dia, gente! Hoje vamos falar sobre carros. Pois é, ter ou não ter carro, gente, né? A pergunta aí que muita gente me faz, Tati, estou indo para a Itália. No início, será que dá para sobreviver sem carro? O que eu tenho que fazer? Tenho que comprar o carro, né? Então, gente, eu vou falar um pouquinho aí da minha opinião, baseado na minha experiência pessoal, já que eu tive aí um período em que vivi na Itália sem carro. O fator que acaba sempre levando a pessoa a estudar a possibilidade de ter um carro é sempre o estilo de vida da pessoa, as exigências pessoal, né? E também a cidade onde essa pessoa mora. Eu falo do fator cidade, gente, porque tem algumas cidades na Itália que transporte público deixa a desejar. Tá? Tem alguns horários, principalmente quem mora de repente numa província, né, uma província muito pequena, que chegam num certo horário, tipo, não tem mais ônibus, ou seja, né? Só quem tem carro consegue se locomover. Algumas cidades tem gente que realmente não precisa de carro, né? Porque faz tudo ali mesmo, tudo muito próximo. Ou de repente tem bicicleta, porque a cidade é cheia de ciclovia. Então é muito fácil você se locomover tudo com a bicicleta, você faz tudo com a bicicleta. Então não é um problema. Quando eu morei em Parma, logo no início eu não tinha carro, então eu fazia tudo de bicicleta. Eu morava numa cidadezinha chamada Colecchio, que fica a 6 quilômetros de Parma. Essa cidadezinha ela tinha centro comercial, farmácia, padaria, supermercado, ou seja, ela não dependia de Parma para uma pessoa viver nela, tá? Ou seja, tudo aquilo que eu fazia ali e fazia tudo em bicicleta. O bicho só pegava quando eu tinha que ir para Parma, porque quando era período de escola aberta, né, que não era férias, o ônibus ele tinha os seus horários. Apesar de ser horários muito ruins, tá? Porque ele vai muito em base à vida dos estudantes. Eu falava que Parma era uma cidade de rico, né? Porque a pessoa tinha que ter carro para viver praticamente ali, principalmente na província. E era baseado muito na vida de estudante, porque quando chegava nas férias, tipo, se eu tinha ônibus a cada meia hora, durante as férias eu tinha ônibus a cada 1 hora e meia. Então, assim, era um terror. Você tem que ficar ali, perder o ônibus, um abraço, né? Aconteceu uma vez que a gente foi para Cinco Terras, né? Porque era a praia mais próxima com trem. E quando o trem atrasou na volta e a gente perdeu o último ônibus, que era tipo 7, 8 horas da noite. Imagina, gente, um último ônibus essa hora. E foi um terror, porque o táxi queria cobrar os olhos da cara. Então a gente ligou para uma amiga minha e ela fez o favor, né? Fez essa cortesia de acompanhar a gente até em Coléquio. Mas se não fosse isso, eu não sei como a gente teria voltado para Coléquio, ou seja, a gente ia ter que pagar o táxi. Então era bem complicado quando a gente tinha que se locomover de uma província para outra. Já aqui em Ancona, eu acho o transporte público funciona super bem, tanto dentro da cidade como nas províncias. Eu tenho carro, mas eu vivo muito bem no bairro onde eu moro. Tudo aquilo que eu preciso fazer, eu acabo sempre fazendo no meu bairro, porque eu tenho farmácia perto, eu tenho supermercado, padaria, açougue, eu tenho a escola da Alessia próximo, eu tenho a praia perto, eu tenho a estação do trem próximo, ou seja, eu não preciso realmente pegar carro. Até mesmo quando eu preciso ir no centro histórico de Ancona, que eu não moro próximo ao centro histórico, eu prefiro ir de ônibus, justamente por essa questão de estacionamento. Você acaba pagando, né, a zona azul, né? Às vezes você quer ficar 2, 3 horas lá, tem que colocar essas moedas. Então é muito mais prático você ir de ônibus. E os ônibus, como eu falei, aqui eles funcionam muito bem. Até mesmo ônibus que vai para a província. Aqui em Ancona é bem complicado bicicleta, porque aqui é tudo em subida. Aí por que eu falo agora o que a pessoa tem que analisar quando ela vai chegar na Itália? Se onde ela vai morar, se ela tem tudo próximo, que ela não vai precisar do carro, então beleza, ela consegue sobreviver no início sem carro. O tipo de emprego que ela for procurar, se de repente ela for trabalhar no comércio, né, em shopping, for trabalhar de repente fazendo faxina, cuidando de idoso, fazendo babá, essas coisas, né? São trabalhos que você começa a fazer a partir das 8 horas da manhã, né? Então é de boa, ela consegue sobreviver apenas com o transporte público ou então em bicicleta, porque
sai cedo de casa e vai. O problema pega quando a pessoa de repente vai arrumar um emprego em fábrica, ou de repente ela vai trabalhar em hospital, né, em clínica particular, ou de repente vai trabalhar em restaurante localizado nos campos, né, na parte rural, né, que aqui eles chamam de agriturismo, né, que seria tipo um restaurante fazenda. Por causa dos horários, gente. Uma pessoa que vai trabalhar em fábrica, tem fábricas que começam o turno às 5 horas da manhã ou às 6 horas da manhã. Os ônibus aqui, essa hora não tem, tá? Aqui em Ancona, o ônibus ele começa a rodar a partir das 5h30 da manhã. Ou seja, uma pessoa que de repente vai trabalhar em Ósimo, como eu já trabalhei em Ósimo, que fica a 20 quilômetros aqui, eu entrava às 6 horas da manhã quando eu trabalhei numa fábrica ali. E se eu dependesse do transporte público, eu não chegava. Então, eu tinha que ter carro, né? Saía de casa às 5, 5h10 com o carro, chegava lá no horário normal para trabalhar. A mesma coisa acontece com pessoas que trabalham em fábrica, tem que fazer turnos de noite, né? O noturno, né? Vai entrar às 10 horas da noite. Tem cidades que o ônibus, né, às 8 horas já não roda mais, de repente, para a província, né? Então, imagina uma pessoa que vai trabalhar lá em Ósimo, né? Tem que sair de casa com transporte público e, às vezes, as fábricas, elas estão bem afastadas de zonas residenciais, às vezes nem tem ponto de ônibus próximo, então a pessoa tem que fazer um pedaço da estrada a pé. E geralmente, próximo de fábrica, é escuro. Então, assim, é bem complicado mesmo. Quando eu trabalhei em Parma, eu trabalhava em fábrica. Só que as fábricas eram próximas, né? Era como eu morava em província, então as fábricas elas estão localizadas ali em província. Eu tinha bicicleta, eu ia de bicicleta, fazia 2, 3 quilômetros de bicicleta. Logo depois eu acabei comprando a Valentina, né? Que era a minha mobilete lá. Então eu ia com a Valentina, o bicho pegava quando eu tinha realmente que entrar às 5 às 6 horas da manhã, né? Que de bicicleta não dá. Apesar que várias vezes eu cheguei a ir trabalhar, colocava aqueles coletinhos horroroso, verde fluorescente para as pessoas verem você de longe. Mas ia, só que aí depois você acaba fazendo amizade, então você entra de acordo com a pessoa, você pode me dar uma carona, né? Te espero amanhã em tal lugar, você me pega? Ok. Então era assim que funcionava. Então eu consegui sobreviver tranquilamente em Parma sem carro, mas foi bem estressante quando eu comecei a trabalhar em fábrica. Até mesmo, gente, para emprego. Quando você vai fazer uma entrevista de emprego, eles querem saber, você tem carro, né? Você tem... Qual é o seu meio de locomoção? Se você falar que depende de transporte público, muitas vezes eles vão deixar assim a sua ficha por último. Eles dão muito mais preferência para a pessoa que tem carro, porque se acontece uma pessoa de faltar no trabalho, eles vão ligar na tua casa e vão falar para você vir trabalhar. Se você falar, eu não tenho como ir, então isso daí já prejudica muito, tá? Isso daí, gente, tudo experiência própria, tá? Que eu já vi muitas vezes acontecer isso, já ligaram para mim, fulano faltou e eu tenho que ir, o Domênico também que trabalha em clínica, né? Às vezes acontece uma emergência, faltou fulano, mas tem que ir. Já é de boa para quem de repente, né, vai trabalhar num restaurante dentro da cidade, que consegue de bicicleta, que vai trabalhar fazendo faxina, que vai, né, de uma casa para outra durante o dia, vai trabalhar no comércio, aí não é problema nenhum. Com relação a passear, né, fazer turismo na Itália, de carro é muito mais fácil, é muito mais cômodo. Porém, tem os trens também que levam você aí em cidadezinhas, né, para conhecer. Então, com relação a isso, não é problema nenhum. O que eu penso de duas rodas, né? Moto, Vespa, mobilete, né? Motorina em geral. É muito bom, gente. É muito bom porque você consegue se locomover, você consegue evitar o tráfego, você não paga para estacionar, né? Não tem linha azul, né? A estricha blue. Para a zona azul, né, para moto, então você não precisa pagar, tem sempre lugar, qualquer buraquinho você estaciona o carro, você consegue ir no centro histórico com a tua moto, com a tua mobilete, com a tua Vespa. Só que o problema das duas rodas é quando chega no inverno você não consegue sair, então você não pode colocar como primeira opção, né, um veículo a duas rodas durante o inverno, porque durante o inverno, dependendo da cidade, vai nevar muito, vai fazer muito vento, né? Aqui em Ancona venta demais. Chuva,
Então é bem complicado. Então, assim, tá chegando na Itália, então analise bem aonde você vai morar, se o transporte público funciona direitinho, né? Se aonde você vai trabalhar não vai te prejudicar. E é isso, gente. É mais ou menos não, é isso. Resumindo, é isso que eu queria dizer para vocês sobre ter ou não ter carro. Eu tenho uma filha, né, de 4 anos, uma filha pequena, então assim, eu não me vejo sem carro. Muitas vezes o carro ele fica parado na garagem, ele fica lá, eu não preciso usar carro, mas às vezes eu tenho que ir em centro comercial, que fica em áreas industriais, então com ela é muito mais cômodo pegar o carro e ir. Se eu tô sozinha, é de boa ir de ônibus, mas com criança é bem mais complicado, né, gente? Eu espero ter respondido aí essa dúvida de todos vocês, né, que me perguntaram. E a gente se vê no próximo vídeo. Um beijo, gente. Tchau.